Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai desvendar a história simplesmente inacreditável do Tetris. Um jogo que nasceu ali na simplicidade de um laboratório soviético e acabou virando uma força global que testou não só a ganância das empresas, mas os próprios limites do corpo humano. Olha que ironia, Tetris é um jogo sobre colocar ordem no caos, né? Peças caindo, você arrumando tudo bonitinho. Mas a história dele é o exato oposto. Ele nasceu no isolamento da União Soviética e gerou um caos global de batalhas na justiça. E o mais maluco, décadas depois, tem gente levando esse jogo de mais de 30 anos a limites que ninguém achava que eram possíveis. Então, bora mergulhar nessa história. Para a gente entender o Tetris, a gente precisa voltar no tempo. Vamos para 1984, no Centro de Computação da Academia de Ciências da União Soviética, lá em Moscou. Pensa num mundo totalmente isolado da tecnologia que estava borbulhando no Vale do Silício. Foi nesse cenário que um pesquisador chamado Alexei Pajitnov começou o que parecia ser só um pequeno experimento. O Pajitnov não tinha um Mac ou um PC de última geração. A ferramenta dele era um Electronica 60, que era um clone de computador soviético que, pasmem, só mostrava texto. Não tinha capacidade gráfica. E aí, como é que você cria um jogo visual sem gráficos? Bom, a limitação virou a mãe da criatividade. As pecinhas que a gente conhece hoje nasceram como simples colchetes na tela. Uma estética super minimalista, mas que foi ditada pela mais pura necessidade. A inspiração inicial do Pajitnov veio de um quebra-cabeça da infância dele, o Pentaminos, que usava peças de 5 quadradinhos. Só que ele sacou logo de cara que as 12 formas diferentes eram muito complicados para um jogo que exigia reflexo rápido. A solução? Uma simplificação genial, usar tetraminos, peças com 4 quadrados, o que resultou em apenas 7 formas. Muito mais fácil de aprender. Mas o verdadeiro momento eureka, o pulo do gato, foi a ideia de fazer as linhas completas simplesmente desaparecerem. Isso transformou um quebra-cabeça que teria um fim talvez frustrante em um desafio viciante e, teoricamente, infinito. Tá, mas como é que um jogo viraliza sem internet? Na base do disquete. O Pajitnov e os colegas dele começaram a copiar o jogo e passar de mão em mão pela comunidade de pesquisadores de Moscou. Ele se espalhou como um verdadeiro vírus analógico. E a questão dos direitos autorais? Bom, na União Soviética, qualquer coisa criada com equipamento do Estado pertencia ao Estado. O Pajitnov cedeu os direitos para a academia por 10 anos, sem ganhar um único rublo por essa criação genial. Era inevitável, né? Uma hora o jogo ia vazar e cruzar a cortina de ferro. Foi o que aconteceu. Pela Hungria, ele chegou no Ocidente e caiu nas mãos de um importador de software britânico, um cara chamado Robert Stein. Ele viu o potencial na hora, e é aqui que começa o segundo ato dessa saga, uma batalha caótica e super confusa pelos direitos do jogo. A faísca que começou todo esse incêndio foi, basicamente, um mal-entendido. O Stein mandou um telex para Moscou e interpretou uma resposta meio vaga como se fosse um sim, pode vender. Baseado nessa suposição, ele licenciou os direitos para Mirrorsoft e para Spectrum Holobyte, que lançaram o jogo no Ocidente e fizeram um sucesso estrondoso. O problema? Ele nunca teve os direitos para começo de conversa. Quando os soviéticos descobriram, a agência estatal Elorg entrou na jogada e o negócio virou quase um confronto diplomático e corporativo em plena Moscou. E quem era essa tal de Elorg? Pensa neles como o braço do governo soviético responsável por exportar tecnologia. Eram eles, e só eles, os verdadeiros donos dos direitos do Tetris. E o time deles, liderado por um negociador muito astuto chamado Nikolai Belikov, não ficou nada feliz de ver um jogo estatal sendo vendido a rodo no Ocidente sem a permissão deles e, claro, sem eles verem a cor do dinheiro. No meio dessa bagunça toda de contratos e direitos que ninguém sabia quem tinha, entra um novo jogador na arena, Henk Rogers, um desenvolvedor de jogos que bateu o olho no Tetris e teve uma visão. Esse jogo seria a arma secreta para o sucesso do novo console portátil da Nintendo, o Game Boy. Essa citação do Henk Rogers é simplesmente genial. Ele sacou na hora que o Mario era para o público fiel da Nintendo, os garotos. Mas Tetris era universal. Todo mundo gostava, não importava a idade ou gênero. Ele convenceu a Nintendo, mas para fechar o negócio ele precisava dos direitos para portáteis. Desconfiado de toda aquela confusão, ele tomou a decisão maluca de pegar um avião para Moscou sem nem ser convidado para negociar cara a cara com a Elorg. E aqui, pessoal, acontece a jogada de mestre de toda essa história. O contrato original do Robert Stein dava a ele os direitos para computadores. Mas o que exatamente é um computador?
a definição era vaga. O negociador da EOLOG, o Belikov, de forma muito esperta, convenceu Stein a assinar um anexo que definia computador de forma bem específica. Uma máquina com processador, monitor, teclado e drive de disco. Essa definição sutilmente excluía consoles de videogame como o NES e, claro, o Game Boy. Ao assinar aquele papel, o Stein, sem perceber, abriu mão dos direitos mais valiosos de todos, os de console. Com essa brecha escancarada, a EOLOG ficou com o caminho livre para assinar um contrato de exclusividade total com o Hank Rogers e a Nintendo. A Atari, que já tinha até lançado a sua versão, foi processada pela Nintendo e perdeu feio, sendo forçada a recolher e destruir centenas de milhares de cartuchos. A partir daquele momento, a Nintendo tinha um monopólio. Pessoal, uma pausa rápida. Se essa história está sendo interessante, por favor, compartilhem o canal e deem o like, que ajuda muito a gente. Agora vamos ver o resultado dessa vitória e como isso nos leva ao limite da capacidade humana. O resultado foi astronômico. O Game Boy vendido junto com o Tetris passou de 35 milhões de unidades. Um dos maiores sucessos da história dos games. E o Alexei Pajitnov, o criador disso tudo, ele só foi ver a cor dos royalties em 1996, quando aquele contrato de 10 anos com o governo soviético finalmente acabou. Aí, ele fundou a The Tetris Company junto com um amigo dele, o Hank Rogers. A história podia muito bem ter acabado aí, mas ela renasceu décadas depois. Uma comunidade de jogadores super dedicados àquela versão brutal e original de 1989 do Nintendinho fundou o Campeonato Mundial de Tetris Clássico. E aqui a briga não é mais entre empresas, é entre o ser humano e a própria máquina. Por mais de 30 anos, todo mundo concordava. O Tetris de NES era impossível de jogar a partir do nível 29. As peças simplesmente caíam rápido demais. Era fisicamente impossível um ser humano reagir a tempo usando um controle normal. Essa barreira ficou conhecida como a kill screen, a tela da morte. Mas, a gente sabe, a engenhosidade humana sempre dá um jeito. Para conseguir passar da kill screen, os jogadores desenvolveram novas técnicas. É quase uma evolução biomecânica. A técnica original, DAS, que é só segurar o direcional, chega a uns 10 comandos por segundo. Muito lento. Aí veio o Hypertapping, que é basicamente vibrar o braço para apertar o botão mais rápido. Isso chega a 15 Hz e permite jogar no nível 29, mas causa muita lesão. E então, em 2021, surgiu o Rolling. A pessoa tamborila os dedos na parte de trás do controle, usando a outra mão para empurrar o botão contra os dedos. O resultado? Velocidades de 20, 30 comandos por segundo. Uma velocidade sobre-humana que mudou o jogo para sempre. Com essa nova arma, a barreira do nível 29 não foi só ultrapassada, ela foi pulverizada. Os jogadores começaram a navegar por um território totalmente desconhecido, forçando o código de mais de 30 anos do jogo a ir para lugares que ele nunca foi programado para ir. E o que acontece quando você empurra um programa velho além dos limites dele? O jogo começou a dar umas falhas bizarras. As cores ficavam esquisitas, o comportamento era imprevisível. Os jogadores estavam, na prática, estourando as profundezas do código do Tetris. E a pergunta na comunidade era uma só. Qual é o verdadeiro fim do jogo? Onde é que ele quebra de vez? E em dezembro de 2023, a gente teve a resposta. Willis Gibson, um garoto de 13 anos conhecido como Blue Scooch, usando a técnica Rolling, chegou ao nível 157. E aí, o que ninguém achava que ia acontecer, aconteceu. O jogo congelou, travou. Pela primeira vez na história, um ser humano tinha oficialmente zerado o Tetris de Nintendinho. Mas por que ele travou? A explicação é puramente técnica e é fascinante. Em níveis tão absurdamente altos, a parte do código que calcula a pontuação do jogador começa a ler endereços de memória que não guardam mais números, e sim o próprio código do jogo. O programa tenta interpretar esse código como se fosse um número, encontra uma instrução de pare e obedece. O sistema trava. É a verdadeira kill screen, um fim que estava escrito no código o tempo todo, só esperando alguém ser rápido o suficiente para descobrir. O legado do Tetris vai muito além dos recordes. Ele dá nome a um fenômeno psicológico, o efeito Tetris, sabe? Quando você joga tanto que fecha os olhos e continua vendo as pecinhas caindo. Ele também já foi usado em estudos sobre estresse pós-traumático, porque ele parece ocupar os recursos do cérebro que guardam memórias ruins. E claro, virou um ícone cultural que inspirou a arte, música e até a arquitetura. Um símbolo universal de ordem e caos. Da simplicidade de colchetes numa tela soviética até uma batalha biomecânica complexa que levou 34 anos para ser vencida, a história do Tetris prova que os limites, tanto da máquina quanto do ser humano, estão sempre aí só esperando para serem quebrados.
E agora a pergunta é para quem está assistindo. Qual a memória mais marcante que o Tetris deixou? Deixa a sua opinião aí nos comentários.